Cristo disse assim: aonde está o vosso tesouro, também está o vosso coração. Cristo, com essa mensagem, faz a gente fazer uma viagem no tempo e voltar ao início de tudo, aonde o homem tinha tudo, né? Frutos de vários sabores, que o homem se deliciava e a mulher com aqueles frutos. Como hoje, né? Tantas coisas boas que a gente come, se alegra, assim também o homem era no passado. Mas tinha um fruto que era proibido, que ele não poderia comer. E eles não tinham como ser perfeito enquanto eles não tirassem aquele pensamento, ou seja, o coração, que nem Cristo falou daquele fruto, porque eles pensavam que aquele fruto deveria ser o melhor de todos, deveria ter um sabor extraordinário, mais do que todos os outros que eles conheciam. E isso se cumpria, né? Ainda não estava nem escrito essa palavra, mas já se cumpria na vida de Adão. Por quê? Adão e Eva, né? Porque eles não eram perfeitos pelo seu coração estar naquele fruto todo o tempo. Ah, esse deve ser o melhor. Esse fruto deve ser uma coisa mesmo incrível, mais do que todos os outros que nós já provemos. Como o inimigo já sabia dos seus pensamentos, ou seja, do seu desejo, pensamento, não, perdão, nos pensamentos nossos só quem sabe é Deus. Mas como o ser humano, em apenas um gesto, você já sabe quando ele está com raiva, só pelo gesto você sabe que a pessoa está com raiva. Então o inimigo, ele é observador também. E ele observando, ele via. E Adão e Eva tinham um desejo imenso de comer aquele fruto. Como ele tinha inveja dos dois, né? Que foram, ou seja, principalmente do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele, enquanto ele era uma serpente voadora, ele já tinha em si a inveja, porque ele tinha inveja do homem por não ser igual ao homem, ter a sua aparência. Então, para se vingar, né, ele foi até a mulher que viu que era um vaso mais fraco, como a Bíblia, as Escrituras fala, que a mulher é um vaso mais fraco, no sentido não físico, e sim no espiritual. De convencer, de manipular. Então ele foi lá, só deu aquele empurrãozinho, né? Que todos já sabem. E foi aonde ele conseguiu o que queria, a sua vingança. E também ao mesmo tempo, né, perdeu mais do que ele já achava que não tinha, que era ser igual ao homem. Que foi sair, ser expulso, né, do jardim. E para acabar de ajeitar, Deus tirou suas asas, né? Diminuiu, ou seja, ele foi diminuído, tanto na aparência como de autoridade, porque ele era o guardião do jardim, antes dele ter feito o homem pecar.
Por isso que Cristo disse, ele é homicida desde o início, porque não se firmou. Porque ele era para proteger o jardim e ele aproveitou para se vingar de Deus por inveja do homem. Ele fez tudo isso. E Deus também, já sabendo que o homem não estava perfeito, porque o seu coração estava no fruto, ele permitiu, não chegou para intervir, porque ele viu que o homem, ao cair, ele ia se arrepender e ia chegar a se tornar um ser perfeito, né? Deus viu, teve essa visão, né? Foi por isso que Deus permitiu, porque muitas coisas a Bíblia conta que Deus não permitiu. Deus chegava e intervia, né? Interveio no pecado de Balaão. Interveio, né? Na morte de José, para lhe abençoar, que os irmãos queriam matá-lo, queriam destruí-lo. São inúmeras as vezes que Cristo interveio, ou seja, interferiu em decisões erradas que os cristãos, aqueles que ele amava muito, iam tomar. Mas com Adão foi diferente, porque ele viu algo melhor para Adão, que ele ia chegar a ser perfeito. E ele chegou, porque a Bíblia diz, o primeiro Adão foi alma vivente, o segundo, espírito vivificante. Por quê? Porque ele estava se referindo ao Senhor, que nasceu da mulher também, né? E é comparado ao primeiro Adão, que foi perfeito, e tantos outros chegaram à perfeição, né? E hoje isso se torna possível ainda, embora o mundo inteiro não entenda. Mas eu digo uma coisa para vocês: basta você e Deus estar convicto. Paulo diz em Romanos, né? Romanos 4:5 ele vai dizer, porque ele queria livrar o povo do peso da lei, guardar sábado, era tantas festas de lua nova, tantas as festas, o próprio povo já não aguentava de tanta festa. E hoje o povo quer estar participando da Santa Ceia e das festas mundanas, né? Por isso que Paulo vai dizer, aquele que faz caso do dia, né? Romanos 14:5. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor, o faz. Porque ele viu que não tinha como tirar, porque as pessoas eram que não queriam ser libertas do peso da lei. Aquele que come para o Senhor, come porque dá graças a Deus, pronto. Né? Mas ele vai dizer, para finalizar esse versículo, no entanto que vocês estejam convictos, tenham convicção daquilo que vocês crê, porque aquilo que você tem dúvidas ou foge de alguém quando confronta com você com a verdade, né? Ou foge é porque você não está seguro. Ou é o mercenário, que nem Jesus Cristo fala, porque o mercenário ele foge, né? O inimigo também foge. Jesus Cristo diz assim: resistir o inimigo, ele fugirá de vós. Então quem foge, meus amigos, é sinal que ele não tem convicção. Se ira. Por que se ira se ele tem convicção? Se eu tenho convicção, por que eu vou se irar? Ou por que eu vou me abalar com que as pessoas me falem, né? Por que será? Então, amados,
É por isso que Cristo dizia, Deus dizia e diz desde o começo, meu povo sofre por falta de conhecimento. Isso está escrito, não sou eu que estou dizendo, estou só lembrando, né? Estou só lembrando. E aqui também, amados, aqui também, nesse mesmo assunto, né? O Senhor disse bem claro, né? Também não foi contender muito não, porque a promessa feita ao povo de Israel, mas as escrituras dizem, para o que era seu, que era o povo de Israel, e os seus não receberam. Por quê? Porque a promessa deles era a terra prometida, era a terra, essa terra aqui, que muitas pessoas fazem guerra, briga pelas riquezas desse mundo. E Cristo veio anunciar o melhor do que isso aqui, que é a salvação eterna. Mas infelizmente eles não creram, como muitos hoje também dizem que creem, mas não creem, tá entendendo? Eles não creem, eles dizem que creem, mas na prática não creem. Assim como eles, o Senhor Jesus Cristo disse que eles estavam ocupados demais com seus afazeres, com as suas fazendas, né? Seus campos. Um dizia, eu não posso, eu comprei um campo, eu vou olhar. O outro, não, eu comprei ali uma junta de boi, também eu vou olhar, não posso. Então as riquezas estavam preenchendo todo o espaço do seu coração. Não tinha como eles seguir a Cristo, crer em Cristo, né? Porque o seu coração estava nas riquezas. Isso não significa que a pessoa não possa ter nenhum bem. Isso significa que você não pode se desesperar, sair que nem um desesperado. Passa um mendigo na sua porta, eu não tenho tempo, não tem. Enquanto isso, no seu armário está cheio de alimentos se estragando, na sua geladeira, mas ele nem tem tempo e nem quer dar também. Essa é a verdade. Ainda dizem assim, quando o mendigo lhe confronta, ele ainda diz assim, vá trabalhar, vá ralar que nem eu ralei, vá estudar dia e noite. É assim a resposta deles. Então, infelizmente, amados, essa é a realidade das pessoas que amam mais as riquezas do que a palavra de Deus. Por quê? Paulo disse bem claro que daria para pregar o evangelho sem precisar de estar pedindo, exigindo quantia das pessoas, 10, 20, 30%. Paulo trabalhava e pregava o evangelho. Essa questão das pessoas dizerem, é para mandar para os missionários não sei aonde, é para isso. Tudo desculpa de mercenário. Eu sei que muitos lobos mercenários estão rangindo os dentes para mim neste momento, que eu vejo no espiritual. Mas não adianta você ranger os dentes para mim, que isso não vai me abalar em nada. Porque eu sei o que eu estou falando, que não vai se contradizer com a verdade, porque eu só estou dizendo que está escrito pelo Senhor. Está escrito por Ele, não foi eu que escrevi. Quando você busca algo desesperado, você ama aquilo ali. E o pecado tá, e não é você inteiro, é você amar, botar aquilo em primeiro lugar na sua vida, entenda. Não adianta você querer enganar a Deus, porque Deus conhece o que tem dentro do coração do ser humano. Então não adianta você querer enganar a Deus. Tem coisas que nem a outro ser humano ninguém engana, que dirá a Deus, que conhece tudo, que diz que antes de nós falar, Ele já sabe o que é que nós vamos dizer. Então, amados, meditem bem,
naquelas pessoas que querem o bem de vocês. Que nem Paulo queria tirar os que eram escravos da lei, mas eles não queriam, infelizmente, eles não queriam. Né? Não criam, vocês podem ler na história do livro de Atos. Do jeito que Cristo diz que o amor de muitos esfriarão, você vê nas cartas de Paulo, né? Do livro de Atos até as cartas de Paulo, os irmãos já não estavam mais crendo em ressurreição, mas é assim que acontece hoje, do mesmo jeito. Então vocês meditem, leia as escrituras, leia. Porque você só segue aquilo que o seu pastor lhe diz. Mas se você lê e contradizer o que ele diz, você não tem coragem de combater ele. Porque você cumpre aquela passagem que está escrito. Porque honraram mais a criatura do que o Criador. Mesmo ele fazendo errado, indo de encontro às escrituras, você o obedece. Você coloca ele em primeiro lugar na sua vida. Então, amados, eu não tenho um pingo de raiva, eu tenho dó de vocês, eu tenho dó, porque o lobo cravou assim de tal maneira os dentes no pescoço de vocês, que já sarou e quando vai tirar, dói. Aí quando dói, quando a verdade bate que dói, aí a pessoa desiste. Tá entendendo? Então essa é a verdade. Deus abençoe a todos e até o próximo, se Deus quiser.